Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui. E agora nós vamos meditar na santa e gloriosa, o que, irmãos? Palavra de Deus, né? Eu quero dizer aos irmãos que no mês de dezembro, acho que no dia 4, né? É 4, irmão? Dia 4 de dezembro, se Deus quiser, se Ele conceder a graça, nós estaremos inaugurando a FATEAL, o prédio novo. Eles foram lá hoje olhar, não foi? Que tal? Está melhor do que onde estavam? Está melhor, né? Então, com os recursos da igreja adquiridos com a indenização dos imóveis que foram indenizados, conforme acompanhamento de uma comissão de contas especial, além do Conselho Fiscal da Igreja, nós investimos em vários investimentos, inclusive nesse prédio da FATEAL. Amém? É um prédio muito moderno, muito confortável, vai ter sala para tudo, não vão reclamar mais de falta de salas, e pensa no povo para reclamar, é crente, glória a Deus, né? Eles querem sempre uma sala a mais, não é assim? E nós estaremos inaugurando com a ajuda de Deus, amém? E eu quero dizer aos irmãos que no dia da inauguração não vai dar para toda a igreja estar presente, porque seria necessário fechar a rua, mas é aqui próximo, mas ela vai estar aberta 15 dias antes, irmã Cláudia. Eu vou querer que a senhora escale funcionários e professores para recepcionar os irmãos. Umas 2 terças-feiras antes, ela já estará aberta para vocês visitarem, vocês entrarem, visitarem, verem as dependências, né? Então, a senhora escala para acompanhar, para recepcionar os irmãos. E eu creio que 2 terças-feiras antes ela já estará aberta, prontinha, com a mobília, tudo novinho, né? Foi muito caro o investimento, muito alto, mas eu creio que Deus se agrada, porque a educação teológica é necessária, né? E agora não tem mais agonia de veículos, porque antigamente o povo lá não tem onde estacionar, o estacionamento é muito pequeno, não dá nem para um dos professores, mas agora teremos à disposição o estacionamento da igreja. Para auditório, temos dois auditórios à disposição, é só marcar com antecedência alguma coisa que for usar para não haver choque de agenda. Só marcar com antecedência, dia tal vai ter um simpósio, uma aula grande, uma coisa assim, e está tudo à disposição da FATEAL. Amém? A Deus seja a glória. Foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É um prédio muito bom e quando tiver todo mobiliado é que vocês vão ficar alegres. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vimos os últimos versículos de Cantares. Meus irmãos, nós começamos a estudar Cantares, deixe-me localizar aqui, foi no dia 23 de março de 2023. Tem um ano, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tem um ano, 7 meses. Vai fazer 1 ano e 7 meses que Deus tem nos ajudado a destrinchar Cantares, tirar as riquezas de Deus nesse livro tão difícil, nesse livro que pouca gente prega. Quando prega, é uma pregação natural, uma pregação carnal, e Cantares não foi escrito para isso. Cantares é um símbolo do relacionamento de Cristo com a igreja, glória a Deus, tirado do casamento, tirado de um relacionamento conjugal, mas o Espírito Santo, o objetivo dele era mostrar o relacionamento entre Cristo e sua igreja, Deus e Israel e Cristo e sua igreja. E hoje, irmão, nós chegamos ao final com a ajuda do Senhor, e aqui está 2 vozes, a voz do noivo falando com a noiva, e a voz da noiva falando com o noivo. O versículo 13 é o noivo falando com a noiva. Por favor, põe em tela.
o versículo 13. Glória a Deus. Por favor, pastor Múcio. Ó, tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Faze-ma, pois, também ouvir. Quem é que habita no jardim? Nós já falamos aqui. O jardim é figura do lugar da igreja. O noivo está falando para a noiva: ó, tu que habitas nos jardins. Nós já falamos muitas vezes que a igreja é simbolicamente o jardim de quem? De Deus. É assim ou não é, irmãos amados? Quem habita no jardim é a noiva, é a igreja. A igreja é o jardim de Cristo. E quem habita nesse jardim é a sua igreja. E ele diz: ó, tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Glória a Deus. Então, irmão, Jesus, ele foi para o céu, mas ele deixou o seu jardim aqui na terra. Cada crente é uma planta, cada crente é uma árvore frutífera. Nós explicamos também em outra ocasião que o jardim que a gente conhece é só de flores, mas no Oriente, jardim é um pomar. Estão lembrados que eu falei isso? Jardim é com frutos, árvores frutíferas, árvores também ornamentais, mas principalmente árvores frutíferas. Então, cada crente é uma planta nesse jardim. Louvado seja Deus. E o noivo foi embora. O noivo aqui, ele está se despedindo da noiva, que esse versículo representa a ascensão de Cristo. Jesus subiu para o céu e deixou o seu jardim aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Ele deixou o jardim, mas ele vai voltar. Vamos ver a subida de Jesus para o céu, a despedida de Jesus em Atos dos Apóstolos. Os que têm Bíblia abram-na. E os que têm marca-texto, eu hoje saí procurando um marca-texto bom e achei de duas cores, um do lado, na ponta do lápis e outra de outra, que é muito raro de você achar, mas hoje, graças a Deus, eu achei e comprei um bocado, porque a minha Bíblia é toda marcada, os livros que leio são todos marcados, eu viajo lendo e viajo marcando e anotando os livros que leio. E a minha Bíblia também, além dos livros, a Bíblia é toda marcada. Glória a Deus. E as duas cores é para diferenciar os assuntos. Então, irmão, vamos ver Jesus subindo para o céu. Atos, capítulo 1, versículo de número... Está aí, versículo de número 9. Glória a Deus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, irmãos, Jesus se despediu da igreja, no sentido físico, porque espiritualmente ele está conosco, mas no sentido físico, Jesus subiu para o céu e deixou a igreja no seu jardim. E ele foi para o Monte dos Aromas. O céu aqui é chamado de Monte dos Aromas. Versículo 14. Vem depressa, amado meu, e faz-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre o Monte dos Aromas. Jesus foi para o céu e deixou a igreja. Lá no céu, aqui ele é chamado simbolicamente de Monte dos Aromas. E ele deixou a igreja. E qual é a função que ele deixou a igreja na terra? Qual é a função principal? A função da igreja que ele deixou, o seu jardim. Ele disse, quando ele estava se despedindo, eu não vou ler,
porque os irmãos sabem. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas conforme vos tenho falado, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no Evangelho de São Marcos, ele diz, na hora que ele ia subindo para o céu, ele decide por todo mundo e pregai o Evangelho a quem, meus irmãos? A toda criatura. Então, irmão, Jesus foi para o céu, foi para o Monte dos Aromas, e já faz 2000 anos, e muita gente não espera mais. Muita gente está zombando. Até cristãos, irmão, sabia que tem cristãos que apostataram da fé, ainda se dizem cristãos, mas apostataram da fé, e não creem mais na volta física do Senhor Jesus Cristo. Não acredita mais. Já existe igrejas, pastores e ministros, sacerdotes que apostataram da fé. São os da teologia liberal. Eles não creem mais que Jesus vai voltar. Eles dizem que o mundo vai bolar, e depois eles dizem que eles vão estatuir ou instituir uma política que o mundo vai virar um paraíso sem precisar de Jesus voltar, né? Por exemplo, a filosofia comunista, eles acreditam nisso. Eles dizem que se o comunismo for estabelecido no mundo, o mundo vai melhorar, o mundo vai progredir e o mundo vai ficar maravilhoso, sem precisar de religião, sem precisar de Cristo, sem precisar de Deus. Eles dizem que a filosofia marxista, eles dizem que ela vai progredir o mundo e o mundo vai virar um paraíso, vai haver justiça, vai haver igualdade, vai haver uma belezura. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles não creem na volta de Jesus. Eles dizem que não precisa Jesus voltar e nem Jesus vai voltar. Isso é a teologia liberal, a teologia liberal. E eles dizem que são cristãos. Eles dizem que são crentes desse jeito. Eles são esquerdistas, marxistas, e eles dizem que não vai precisar Jesus vir. Que o marxismo prosperando no mundo vai acabar com a fome, assim como em Cuba, na Venezuela. Glória a Deus, vai ser uma maravilha. Vai acabar com a fome, vai acabar com a injustiça, vai acabar com a desigualdade social, e o mundo vai virar um paraíso, mas um paraíso sem precisar Jesus voltar. Eles mesmos são quem vão fazer o paraíso, não é verdade? Quem crê, diga amém. Só uma velhinha que estava dormindo que disse amém, glória a Deus. Os outros ninguém disse, glória a Deus, né, irmão? Então, meus amados irmãos, brincadeira, desculpa, irmão, é porque eu gosto de brincar mesmo. No dia que eu não brincar, é porque eu estou doente, viu? Glória a Deus. No dia que eu não brincar com vocês, é porque eu estou bem doente e não pude brincar. Então, meus amados irmãos, mas a igreja ainda acredita que Cristo vai voltar? Amém? Amém? Pessoalmente, os anjos disseram, põe de novo na tela, põe de novo Atos 1, né? Atos 1 na tela. Ele vai voltar fisicamente, ele vai raiar nas nuvens dos céus. Glória a Deus. E quando dizia isto, Jesus, vendo os discípulos, Jesus foi o que, irmãos? Olha o texto, Jesus foi o que, irmãos? Elevado aonde, meus irmãos? Às alturas, prossiga. E quando ele chegou num determinado espaço, Deus mandou uma nuvem, e a nuvem o ocultou, escondeu aos olhos dos discípulos. E os discípulos ficaram olhando, aflitos, meu Deus, e agora? O Senhor foi embora, e o que será de nós? Aí Deus manda 2 varões, esses varões eram anjos, eram seres celestiais. E o que foi que aconteceu? O versículo seguinte, glória a Deus. E eis os quais lhe disseram, e eis que junto deles, volte por favor, e eis que junto deles se puseram 2 o que, irmãos? Desceu do céu 2 varões. Quem eram esses varões? Eram pessoas da terra? Não. Eram o que esses 2 varões? Anjos. Vieram 2 varões vestidos de que, irmãos? De branco. E o que foi que eles disseram? Os quais lhes disseram, varões o quê? Quem eram os varões galileus? Eram os discípulos de Jesus. Varões galileus,
porque estáis olhando para o céu, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. Assim como para o céu o vistes ir. A vinda de Jesus vai ser do mesmo jeito que ele subiu. Ele vai descer e eu espero, se eu estiver vivo, eu espero, e se eu morrer, eu espero, porque naquele dia a trombeta vai tocar e os que morreram ressuscitarão incorruptíveis. E os vivos serão o que, irmãos? Os vivos serão no abrir e o que, irmãos? Fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos, mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados e juntos subiremos para encontrar com o Senhor dos ares. E Ele vai nos arrebatar, nos levar para o céu. 3 anos e meio, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo. 3 anos e meio, bodas do Cordeiro, não é assim? E na terra estará acontecendo a grande tribulação. É assim que aprendeu assim? É assim que vocês ensinam lá? Cuidado, se ensinar diferente, vocês vão ver o que é bom. Glória a Deus. Então a terra passa pela grande tribulação. Enquanto isso, a igreja está nas regiões celestiais. Primeiro bodas do Cordeiro, o galardão. E depois primeiro o tribunal de Cristo, para receber o galardão, a metade do tempo. E a outra metade, as bodas do Cordeiro. E quando o anticristo toma conta do mundo, no final dos 7 anos, o Senhor virá com a sua igreja para reinar no reino milenial. Quem pode dizer glória a Deus? Aí a Bíblia diz que ali vai haver paz, ali vai haver segurança, ali vai haver honestidade, ali não vai haver corrupção. Por quê? Porque é o Filho de Deus quem vai reinar lá em Jerusalém, como está escrito na Bíblia. Vocês podem dizer amém por isso? Amém. Mas o homem reinando, irmão, o homem reinando é uma desgraça. O homem é um rei Midas ao contrário. O homem é um rei Midas ao contrário. Quem conhece mitologia grega, sabe que o rei Midas, na mitologia grega, era um rei que tudo que ele botava a mão se transformava em quê? Em ouro. Não é assim? O rei Midas é um mito, é uma lenda, claro que não foi um fato, mas é uma ilustração. Diz que o rei Midas, tudo que ele botava a mão, virava ouro. E o ser humano, e tudo que ele bota a mão, estraga. A não ser que a graça de Deus esteja com ele. Se a graça de Deus estiver com ele, aí onde ele bota a mão a coisa fica boa. Agora, sem a graça de Deus, onde ele bota a mão, estraga tudo. E tem gente assim não tem, irmão. Onde ele chega, a desgraça se estabelece. É verdade ou não é, irmãos? Pode tudo estar bom, às mil maravilhas. Quando aquela pessoa chega, estraga tudo. Mas o nosso Jesus é o único que onde ele chega não estraga nada. Quem pode dar glória ao nome dele nesta noite, amém? Então Jesus foi para o céu e a igreja ficou na terra. Mas o noivo, ele fala com a igreja na terra. Ele subiu para o céu, mas ele fala com a igreja, e eu quero meditar brevemente o que é que Jesus, o noivo, fala com a noiva que está no jardim. Vamos voltar para Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 13, em nome do Senhor Jesus. Aí é Cristo que está falando, Cristo. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Faze-ma, pois, também ouvir. Irmãos amados, voltemos, por favor, para esse versículo do começo. Ó tu que habitas nos jardins, é o noivo falando. Quem é que habita no jardim aqui na terra? Vê se vocês aprenderem, irmão, pelo amor de Deus. Senão eu vou fazer uma prova depois, para a semana, e a gente vai tirar 0. Glória a Deus, não aprendeu nada de Cantares. Ó tu que habitas nos jardins. Quem é que habita nos jardins? Foi fraco. Quem é que habita no jardim? A igreja. Quem se lembra do cantor Esdras, aquele bem altão, encurvado? Quem lembra dele? Levante a mão. Eu também lembro. O resto já morreu, só ficou a gente. Glória a Deus. Então, o Esdras cantava: este é o jardim de Deus, a igreja querida que Cristo fundou. Quem lembra desse hino? Um novo Éden na terra, onde há paz e gozo, santidade e amor, onde o lírio dos vales enche de perfume. O resto eu me esqueci. Glória a Deus. Amém.
Mas era assim, né? Vocês também não me ajudaram. Vocês estão piores do que eu. Não soube de mim, não, que vocês estão piores do que eu, que também não sabe. Glória a Deus nas alturas. Então, irmãos amados, Esdras cantava: este é o jardim de Deus, a igreja querida que Cristo fundou. Ele interpretou corretamente a poesia dele, está de acordo com a Bíblia. Aí Jesus fala com a igreja: ó, tu que habitas nos jardins. Quem é a igreja de Deus que habita no jardim aqui? Levante a mão e dê glória para Deus nessa. Aí o que é que ele diz para a sua igreja? Por favor, prossiga. Prossiga. Para a tua voz, leia, por favor, leia aí. O que é que ele diz? Para a tua voz, os companheiros atentam. Para, somente até aí. Para a tua voz, os companheiros atentam. O que é atentar? O que é? Não é tentar como Satanás atenta. Não, tenta. Não é tentar. É o quê? O que é atentar? Prestar atenção. Jesus disse para a igreja: ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz, os companheiros atentam. Jesus está dizendo que a voz da igreja, ela chama a atenção das pessoas. Meus amados irmãos, agora nós estamos vivendo numa crise, onde a voz da igreja não é mais escutada. A voz da igreja. E a voz da igreja não é uma voz própria. A voz da igreja, a igreja não diz o que ela quer. A igreja não diz o que sente. A igreja não diz suas ideias. Qual é a voz da igreja? Qual é a pregação da igreja? O que é que a igreja deve falar? A palavra. A palavra. A igreja não tem opinião própria. A igreja não é a verdade. Pastor, a igreja é a verdade? Não. Lá no livro, por favor, não está no script, mas vamos para 2 Timóteo 3:16. A igreja não é a verdade. A igreja não é a verdade. Vamos ver o que é a igreja. 3:16. Eu disse segundo, irmão, me perdoe, é primeiro. 1 Timóteo 3:16. A igreja não é a verdade. Eu vou mostrar a vocês o que é a igreja. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu errei, é o 15. Glória a Deus, porque não estava no script. É só voltar um pouquinho, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Quem diz amém? A igreja é a verdade, me ajudem? Não, a igreja é a coluna e firmeza de que, irmão? Da verdade. Por exemplo, é como se tivesse uma coluna aqui na frente e uma Bíblia. Uma Bíblia. A igreja seria a coluna. E a palavra de Deus, a verdade, são as sagradas escrituras. Então a igreja não é a verdade. A igreja é a coluna que sustenta a verdade. A verdade, dizia Ambrósio de Milão, conhecido por Santo Ambrósio de Milão, ele dizia que a verdade não é um conceito. Se a verdade fosse um conceito, cada um o quê? Se a verdade fosse um conceito, cada um teria o quê? A sua verdade. Mas Santo Ambrósio de Milão, há 1700 anos, ele dizia: a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Amém? A verdade não é um conceito. O que é um conceito? Um conceito é uma ideia, um conceito é um parecer, um conceito é uma opinião. E Ambrósio de Milão dizia que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho. E o que mais? A verdade e a então, vida. a igreja não é a verdade. A igreja é a coluna e firmeza
da verdade. Quem diz amém? E o que foi que Jesus disse sobre essa igreja que fala, sobre essa igreja que transmite a verdade? Foi que Jesus disse em Cantares? Vamos ver, por favor, outra vez. Cantares 8:13. Glória a Deus. Ó tu que habitas no jardim, para que tua voz... Não. Para a tua voz. Para a tua voz os companheiros atentam. Irmão, a voz da igreja deve chamar a atenção. E o que é que está acontecendo no mundo pós-moderno? O que é que está acontecendo no mundo que estamos vivendo? Na modernidade líquida, a voz da igreja, que não é a voz dela, mas é a voz de Cristo, é a voz da palavra, não está sendo atendida. Não estão dando o que, irmãos? Atenção. Mas o projeto de Deus é que a voz da igreja, o povo atente, o povo preste atenção. Mas por que na geração atual a voz da igreja não está sendo ouvida? Por quê? Aleluia. Porque o diabo, irmãos, ele está cirandando no meio das igrejas. Os escândalos, em todas as denominações cristãs. E tem umas que já nasceram para dar escândalo. Já vieram ao mundo para dar escândalo. Em um lado, em uma religião, é acusado de pedofilia, acusado de homossexualidade, acusado não sei de quê. Do outro lado, de outras denominações cristãs, é acusado de adultério, é acusado de corrupção. E o que é que acontece? Esses escândalos faz com que a igreja perca a credibilidade de ser atendida. O projeto de Deus é que para a voz da igreja, os companheiros atentem. Atentem quer dizer o quê, irmãos? Prestem atenção. Mas os escândalos, aleluia, apostasia. Tem igreja que não parece mais igreja. Tem igreja que perdeu o jeito de ser igreja. Então a humanidade não vai dar o quê? Uma igreja que perdeu o jeito de ser igreja. Uma igreja que não parece mais igreja. Por exemplo, uma igreja que parece uma boate. A humanidade vai prestar atenção a esta igreja? Qual é a credibilidade que tem uma igreja que parece uma boate? Você passa na porta e vê lá dentro tudo escuro, lâmpadas acendendo e apagando, e o povo saltando e dançando. Dá para ter credibilidade, pastor Mário? Não dá. Quase todas as denominações cristãs estão perdendo a credibilidade. Os companheiros não estão atentando. Não tem firmeza doutrinária, não tem ensinamento da palavra, não tem exigência bíblica. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer que apesar de toda essa crise, Deus ainda tem uma igreja na terra que o povo tem que ouvir a voz dela. Amém? Amém? Amém. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Aleluia. Aleluia. Pastor, ainda tem cura? Ainda tem jeito? Tem. Porque há bálsamo em Gileade. E há médico em Israel. O médico chamado Espírito Santo está aqui. E o bálsamo é a sua santa e gloriosa palavra. Em todas as épocas Deus levantou médicos. Em todas as épocas Deus tem bálsamo para curar a chaga da sua igreja. Quem crê nisso? Vamos para Jeremias. Pastor, o senhor está conversando o quê? Jeremias, se não me engano, é capítulo 9. Glória, ou é 6 ou é 9. Jeremias, glória a Deus, que diz: porventura não há bálsamo em Israel. Glória a Deus. Parece que é Jeremias 6, se não me engano.
É 8:22. Porventura, não há unguento em Gileade, ou não há lá médico, porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Porventura não há unguento em Gileade. Para que é que serve unguento? Hoje na medicina moderna não se usa mais. Mas antigamente, quando se queria curar uma ferida, se usava o quê, irmão? Unguento. Uma vez eu estava com um tumor, no tempo primitivo, quando eu era adolescente, um tumor na axila, e a gente não tinha dinheiro para ir no médico, nem tinha plano de saúde, nem tinha nada. Aí fui na farmácia e o farmacêutico disse, bote um unguento de basilicão. Glória a Jesus. Quem se lembra de unguento de basilicão aqui? Meu Deus, já morreu todo mundo, só ficou eu, glória a Deus. Lembra? Tem outra ali que está viva ainda, glória a Deus. Quem foi? Foi tu que levantou a mão, levanta a mão, tu que está viva ainda. Aí eu fui, comprei um unguento de basilicão, aí disseram, agora tem que botar quente. Com a folha, não sei de que, não me lembro de que foi. Não era para botar pimenta, sei lá, olha. Aí eu sei que eu fiz. Peguei o unguento de basilicão, esquentei, fiz um emplastro com esparadrapo e tudo mais, e a pimenta e o unguento quente, quase fervendo. Irmão, foi tiro e queda. Mais ou menos umas 6 horas depois, o carnegão saiu. Com unguento de quê, irmão? Basilicão, era negócio mesmo do cão. Glória a Deus. Meus amados, hoje eu procurei, não tem mais não, pastor amado, não tem mais. Tudo que é remédio bom eles tiram, glória a Jesus. Não tem, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, unguento, eu quero dizer à igreja que não se desespere. Você que tem confiança em Deus, você que é crente em Jesus, pode dar a crise que der, não vai faltar unguento em Gileade e nem vai faltar médico em Israel. Quem quer ser usado como médico, levante a mão, dê um glória para Deus. Você vai ser médico, Deus vai te usar na terra, não médico no sentido literal, mas médico no sentido espiritual. Mas a bagaceira está grande. Irmão, o diabo está atacando mesmo, que é para acabar com a igreja em todos os sentidos. O chefe da maior religião do mundo, da maior igreja cristã do mundo, o chefe, eu não vou citar para não ofender, mas o chefe da maior igreja cristã do mundo recentemente foi na Ásia e juntou gente de toda a religião, juntou feiticeiro, juntou budista, juntou shintoísta, juntou todas as religiões da Ásia, que tem muitas diferentes, e disse para eles, olha a pregação que ele fez, ele disse, vocês não precisam de aceitar a Cristo. Todas as religiões levam a Deus. São apenas línguas diferentes que falam a mesma coisa. Vocês não precisam serem cristãos. Vocês não precisam aceitarem a Cristo. O chefe da maior religião cristã do mundo, que essa doutrina é contra a própria doutrina daquela igreja, é contra o catecismo daquela igreja. Aleluia! E a gente olha para um lado, olha para outro, meu Deus, quem é que vai ouvir? Ora, se eu não preciso de Cristo, eu vou ouvir. Para que eu vou ouvir o Evangelho? Para que eu vou ouvir a palavra? Se muitos cristãos estão dizendo que não precisa. Meu amado irmão, minha amada irmã, mas vai ficar um remanescente na terra. Quem acredita que Deus vai deixar um remanescente na terra? No tempo de Elias, todo mundo tinha se desviado e tinha ido adorar qual Deus? Qual Deus que o povo tinha adorado no tempo de Elias, no tempo de Jezabel? Baal. E Elias pensou que estava só. Foi assim ou não foi? Elias disse, a obra de Deus
acabou-se. Ele chegou lá debaixo do zimbro e disse: eu não quero mais viver, eu não quero mais pregar, eu não quero mais profetizar, não tem mais adoradores, acabou-se a igreja, acabou-se todo mundo está adorando Baal e eu não quero mais saber. Deus, mate-me, tire a minha vida, porque não vale a pena mais viver. A obra de Deus acabou-se. Em outras palavras, a obra de Deus acabou-se. Deus manda um anjo e o anjo bate: Elias, levanta, Elias. Olha para o teu lado. Quando ele olha, tem um fogareiro de brasas, glória a Deus, e um pão em cima, e uma botija de água. O anjo disse: levanta, Elias, come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Tu ainda vai voltar para Horebe, tu vais voltar para o monte onde Deus deu a lei. Elias. E Elias volta. Quando Elias chega lá, aí primeiro vem um vento quebrando as pedras. Um vento que quebra pedra. Veio o vento quebrando as pedras e Deus não estava no vento. Veio um fogo queimando tudo, mas Deus não estava no fogo. E Elias ficou se tremendo de medo. Daí a pouco veio uma voz mansa e delicada. E disse: Elias, que fazes aqui, Elias? Aleluia. Sai da caverna, Elias, porque eu quero falar contigo. Elias bota um pano, aleluia, o seu manto, e disse: Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e só eu fiquei. Deus disse: Elias, você está redondamente enganado. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Quem acredita nisso, levante a voz. A igreja nunca vai se acabar. Ela pode ficar escondida, mas a igreja nunca se acaba. Aleluia. Dá para dizer aleluia para Jesus? Tem hora, irmão, que a gente olha assim e diz: meu Deus, não tem mais igreja não. Eu sabia. Tem hora que a gente vê uma bagaceira tão grande na terra, escândalos, confusões, brigas, denominações brigando, se dividindo, e abre uma igreja ali, abre outro boteco de aleluia acolá, glória a Deus. Aleluia. Uma confusão, meu Deus, e agora? E agora os verdadeiros crentes nunca vão deixar de existir. Quem crê nesta palavra, dê um glória para Deus, e Deus vai dar um avivamento, e a igreja vai ser ouvida. Deus muda quadro? Deus muda quadro? Muda ou não muda, irmão? Deus muda quadro, irmão. Deus muda panorama. E Deus, para Deus operar é não abrir. Ele muda tudo isso. Ele vai acabar com esses profetas de Baal, e os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, eles vão aparecer. Ó tu, para quem, ó tu, que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Irmão, no dia de Pentecoste, foi o que aconteceu. Deus derramou o que no dia de Pentecoste? Deus derramou o quê? O Espírito Santo. E o barulho foi grande no cenáculo. Tinha 120 crentes orando, e o Espírito Santo foi derramado, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E a Bíblia diz que o ruído foi grande. A Bíblia diz que o que é um ruído? Me ajude a entender. Vamos interpretar o português. O que é um ruído? Um barulho. Barulho. Que o ruído foi grande, o barulho foi grande. E o que foi que aconteceu, irmão? A multidão correu para lá. E quando chegou lá, quem foi que se levantou? Qual foi o apóstolo que se levantou para pregar? Pedro. E Pedro pregou, e a voz da igreja foi ouvida. E quando Pedro termina de pregar, a gente diz assim: Pedro fez o convite. Eu já vi algum pregador dizer: Pedro fez o convite e 3.000 pessoas aceitaram. Não é verdade. Pedro não fez convite. Por que Pedro não fez convite? Para o povo aceitar a Cristo. Por que Pedro não fez convite? Porque não precisou. Quando Pedro estava terminando de pregar, a multidão de lá: ô Pedro!
E nós, Pedro, o que é que nós devemos fazer? A gente quer esse Cristo, a gente quer aceitar este Cristo. Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quantas pessoas aceitaram a Cristo naquela manhã? Quase 3 mil almas. A voz da igreja foi ouvida, irmãos. A voz da igreja foi ouvida porque Jesus disse que para a voz da igreja os companheiros atentam. A igreja tem que ser ouvida. A igreja precisa ser ouvida. Hoje pouca gente está ouvindo, mas eu profetizo, eu creio que vai chegar o tempo que a igreja de Deus, ela vai voltar a ser ouvida. Aleluia. Chegou no meu celular uma imagem de 1974, Billy Graham pregando no Maracanã. 1974. Quantos anos? 50. 50 anos. Irmão, eu chorei. O povo com aquela roupa da década de 70. Quem é da década de 70 se lembra que a roupa era diferente de hoje? Milhares e milhares invadindo, descendo de ônibus, crentes e não crentes, para ouvir Billy Graham. O Maracanã ficou lotado e foi preciso fechar o portão, que não cabia gente. E quando Billy Graham perguntava quem quer aceitar Jesus, as multidões corriam chorando. E olhe que Billy Graham não era pentecostal, Billy Graham era batistão. Não era da Assembleia de Deus, era batista. Aleluia, mas a voz da igreja era ouvida. Aleluia. Aleluia. Vamos mais para frente. Atos dos Apóstolos 2:47. 2:47. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvando a Deus e caindo, e que a igreja caía onde? Caía onde? Na graça de todo o povo. Aleluia. A igreja só é igreja quando ela cai na graça, quando ela é respeitada. Eles dizem assim: eu não gosto de crente. Agora, existe ainda crente sério e eu respeito. Existe igreja séria e eu respeito. A igreja caía na graça de todo o povo. E o que era que o Senhor fazia? E todos os dias o que a igreja? Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvar. As multidões vinham. Atos 13, eu já vou encerrar. Atos 13:42, glória a Deus. Atos 13:42, já estaremos encerrando. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Meu Deus. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas o que, irmãos? As mesmas coisas. Tem gente que está abusado que eu estou pregando Cantares há 1 ano e meio. Vocês não me abusem não, que terça-feira eu começo tudo de novo. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus tinha tanto poder, tem, mas estava atuando de uma forma tão forte que quando Paulo terminou de pregar na sinagoga, dia de sábado. Por que dia de sábado? Qual é o dia que os judeus guardam? Qual é o dia que os judeus guardam? Sábado. E qual era o dia que Paulo deveria ir para a sinagoga? Claro, não era domingo, porque ele não estava na igreja, ele estava na sinagoga. Aí, irmãos, quando Paulo terminou de pregar,
aquela, vamos usar uma expressão nordestina, aquela montoeira de gente, chegou perto de Paulo e disse: Paulo, a gente vai voltar sábado. Agora a gente não quer outro sermão, não. A gente quer ouvir o mesmo sermão que você pregou hoje. Que lhe fosse ditas o que, irmãos? Volte, por favor. O versículo do começo. Glória a Deus em tela, por favor. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas o que, irmão? As mesmas palavras. As mesmas coisas. Ô, irmão, vocês sabiam que tem igreja que toda semana tem que ter uma novidade, senão o povo não vai? É verdade ou não é? Olha, para a semana vai ter a campanha do tapete de fogo. Avisa o povo, aí o povo vem. Aí o tapete de fogo se rasga. Para a semana vai ser a fogueira santa. Aí a fogueira se queima, vira cinza. Aí na outra semana é a rosa ungida. Na outra semana a rosa murcha, corredor do sal. Eu aceitei Jesus numa igreja que não precisa disso. O povo quer ouvir a mesma coisa. Só precisamos de uma coisa para chamar a atenção do povo, é a palavra. Quem diz aleluia para Jesus? Pediu que fosse inventada uma novidade. Foi assim? Pediram que fosse inventada uma novidade. Pediram que lhe dissessem as mesmas coisas. Olha, olha. Aleluia. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Agora, para encerrar, versículo 44 do mesmo capítulo. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Volte o começo do versículo. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade. Para quê? A ouvir a palavra de Deus. No dia que você vier para cá, para trás de outra coisa, está desmantelado o negócio. Nós só queremos a palavra. Palavra genuína, palavra de Deus, palavra do Evangelho. Quem pode dizer glória para Deus na noite deste dia? Tem ainda a parte da volta do Senhor, que a noiva pede, mas eu só vou ler para que não para fechar o livro, porque eu não vou mais, com a ajuda de Deus, pregar nesse livro. Vamos ver aqui o último versículo, Cantares 8 e 14. Vamos ficar de pé, porque nós já vamos encerrar. Qual é o último grito da igreja? Qual é o último grito da igreja? Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos corços, sobre os montes dos Arom. Qual é o último pedido da noiva em Cantares? Por favor, todo mundo, sem dizer no microfone, só vocês. Qual é o último pedido da igreja em Cantares? Somente até aí. Qual é o último pedido da noiva de Cristo? O que é que ela está pedindo? Todo mundo. Vem depressa, amado meu. Para provar que Cantares é um relacionamento entre Cristo e a igreja, o último versículo, o penúltimo versículo de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse 22. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. A prova que Cantares é o relacionamento da igreja com Jesus. Capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Do jeito que termina Cantares, termina a Bíblia.
Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Cantares termina dizendo: vem, amado meu. E em Apocalipse diz: vem depressa, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus.